Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amados, como a gente tem acompanhado, essa vai ser a terceira e última mensagem de um conjunto de mensagens que o Senhor me deu com o tema porque é difícil pregar e falar de Jesus e do seu Evangelho para as pessoas hoje. O Senhor me deu essa palavra devido a algumas coisas que a gente tem observado dentro da igreja e a gente tem acompanhado pela mídia, a gente tem acompanhado aí em outras igrejas que a gente já frequentou, né? A gente visita. Então, o Senhor me deu essa mensagem justamente para que nós entendamos. E hoje essa última mensagem é uma mensagem muito difícil, porque não é fácil a gente descobrir algumas coisas e sobre o que tem acontecido dentro da igreja. Mas graças ao Senhor, Ele me deu essa visão, me mostrou e me orientou a trazer para a igreja essa mensagem, esse conjunto de mensagens. Hoje é a terceira e a última mensagem, porque é difícil pregar ou falar de Jesus e do seu Evangelho para as pessoas hoje. E hoje a parte 3 dessa mensagem é estratégia, ok? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 9, amém? Lucas, capítulo 16, versículo de 1 a 9. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que encontrou, diga amém. Amém. Aquele que não encontrou, diga estou a caminho. Já encontrado aí por todos o texto? Acompanhe comigo em nome de Jesus o texto de Lucas 16, a partir do versículo 1 diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Ele então chamou-lhe e lhe perguntou: o que é que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas de sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, que farei? Para cavar não tenho forças, e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer, para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. E lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos do mundo são mais astutos do que no trato entre si do que os filhos da luz. Repetindo, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos.
de forma que quando ele acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Amém, igreja? O texto em questão aqui, eu gostaria que vocês frisassem, aqui quando Jesus diz assim: o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, de forma esperta. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Os filhos das trevas, em outra tradução, são mais prudentes do que os filhos da luz. E é justamente sobre estratégia que nós vamos falar hoje. Os filhos das trevas têm estratégias bem formadas para atacar a igreja, para atacar os ministérios, para atacar o reino de Deus. Embora eles saibam que no final eles perderão a guerra, mas eles não deixam de travá-la. Eles não deixam de lutar contra o reino de Deus. Eles não deixam de lutar contra os servos do Senhor. Então, por que é difícil hoje falar de Jesus e do seu Evangelho para as pessoas? Porque os filhos das trevas já estão trabalhando na vida dessas pessoas. Já lançaram ali todo um fundamento, toda uma estratégia. Eles já prepararam todo o terreno para que quando nós chegássemos a falar de Jesus e do seu Evangelho para essas pessoas, elas já estejam blindadas, elas já tenham levantado muros ao seu redor. Na primeira mensagem, nós pregamos sobre o testemunho. Porque para pregar Jesus e o Evangelho de Jesus para a pessoa, nós temos que ter testemunho. O que é testemunho? É o nosso comportamento, como nós vivemos. Se nós vivemos de acordo com a palavra de Deus, se nós vivemos de acordo com Cristo, com aquilo que Cristo nos ordenou, deixou escrito, se você vive de acordo com a presença de Deus, de acordo com a presença de Jesus, se você reflete Jesus nos seus atos, na sua vida, você já quebra uma barreira em relação às outras pessoas, porque você vai adquirir dessas pessoas confiança, crédito. Então as pessoas vão olhar para você e aquilo que você fala é digno de crédito, é digno de prestar atenção, porque pelo seu testemunho, pelo seu comportamento, as pessoas vão querer ouvir o que você tem a dizer. A segunda parte da mensagem, nós pregamos sobre paciência. A paciência hoje é algo que nós não temos, por sermos imediatistas. A gente quer pregar o Evangelho hoje para a pessoa, quer que ela aceite Jesus hoje e que ela saia daqui já num cargo, no ministério e já trabalhando nesse ministério. Nós não temos a paciência de esperar a semente germinar, florescer, crescer e dar frutos. A gente não tem essa paciência. A gente não tem a paciência de esperar. Nós tivemos aqui, sexta-feira, o testemunho do irmão Fred, dizendo que ele falou 3 meses com o irmão dele lá do serviço dele. Ficou 3 meses falando, e não só falando, né, Fred? O seu testemunho também disse muita coisa. O seu comportamento, creio que deve ter tido uma influência naquilo que fez com que é seu chefe que veio? O seu chefe viesse aqui na nossa igreja. Foi preciso 3 meses, queridos. Paciência. E isso a gente não tem às vezes. Você quer que pregar Jesus para a pessoa e quer que ela imediatamente venha aceitar Jesus? Nós temos que entender que a palavra de Deus diz que a semente ela vai cair em vários tipos de terreno. Em terreno pedregoso, espinhoso, em terra fértil, em terra seca. Vai ter um tipo de terreno, e cada tipo de terreno nós temos que trabalhar. Se o terreno é pedregoso, nós temos que tirar a pedra. Se o terreno é espinhoso, nós temos que tirar os espinhos. Se a terra é boa, nós temos que preparar a terra. Nós somos trabalhadores no reino de Deus. Nós somos servos. E o servo, ele trabalha. Como eu disse, a palavra do Senhor diz que a seara é grande e os trabalhadores são poucos.
E o Senhor diz: olha, peça ao Senhor da seara, não que você peça mais seara, mas que você peça mais trabalhadores. E o que está faltando dentro da igreja é trabalhar. São trabalhadores, pessoas que não se importam com o tempo, com hora, com o momento, mas pessoas que queiram realmente trabalhar para o Senhor. E isso é uma outra forma de quebrarmos uma barreira que tem se levantado, a estratégia que o inimigo já tem levantado. É termos paciência. O povo de Deus, quando chegou diante da muralha de Jericó, ele destruiu essas muralhas. Foi no primeiro dia? Não. Eles tiveram que circuncidar aquela muralha por alguns dias. E no último dia é que a muralha foi cair. Não foi no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro que as muralhas de Jericó caíram. Demorou um tempo até que as muralhas viessem abaixo. Então hoje nós temos que sabermos como derrubarmos as barreiras que o inimigo estrategicamente levantou ao redor da seara. E eu digo a seara, eu digo ao mundo, as pessoas que estão aí fora, que quando você vai falar de Jesus para elas já têm argumentos já formados, elas já têm opiniões já formadas. Então como é que fica difícil a gente falar de Jesus e do Evangelho de Jesus para essas pessoas? Mas nós temos que saber que o inimigo já levantou uma estratégia, ele tem uma estratégia para que isso seja impedido. E nós temos que reconhecer as estratégias, nós temos que conhecer contra quem nós estamos lutando. A palavra de Deus diz que não é contra o corpo, mas é contra potestades e principados. Não é contra a carne nem contra o sangue. É no mundo espiritual que nós temos que trabalhar. Porque o inimigo, ele age no mundo espiritual para afetar o mundo carnal. E o que acontece no mundo carnal reforça as estratégias do inimigo no mundo espiritual. Nada vive independente. O mundo espiritual não é independente do mundo carnal. O mundo carnal não é independente do mundo espiritual. Porque o inimigo, para ele atingir ao nosso Deus, entenda essa estratégia. O inimigo ele não pode mais bater de frente contra Deus. Ele nunca pode bater de frente com Deus. Ele nunca pode, porque a palavra de Deus diz que com o sopro da sua boca o Senhor destrói todas as coisas. E antigamente o inimigo, ele batia de frente com o Senhor. E ele entendeu que contra Deus ele não tem poder. Quando você não tem poder para derrubar uma parede, você tem que arrumar um jeito de afetar aquela parede. Então você vai na estrutura daquela parede. Como o diabo ele não tem acesso para atacar, para destruir a Deus, o que ele faz? Ele arruma um jeito de atingir a Deus. E como é que o inimigo atinge a Deus? Atinge a criatura que ele mais ama. Ele atinge a nós. Porque ele sabe que se ele atingindo a gente, ele vai afetar a Deus. Ele vai atacar, Deus vai ser destruído pelo inimigo? Não, porque o Senhor não pode ser destruído. Ele vai entristecer o coração de Deus. Uma parte ele consegue entristecer o coração de Deus. Mas ele não tem pressa. Ele não tem pressa de destruir o coração de Deus. Mas o que ele quer é fazer com que o Senhor sofra. E para isso ele nos usa. Ele usa as criaturas de Deus, os filhos de Deus. E como é que ele atinge o reino de Deus? Tirando a fé das pessoas, tirando a crença das pessoas, afastando a criatura do seu Criador. É assim que o inimigo age. E nós vamos ver as estratégias que o inimigo tem usado para afastar a criatura do seu Criador. Amém? Amém, igreja? Amém, então.
Olha, o inimigo, ele tem, como eu disse, ele tem preparado estratégias. E eu gostaria que você relembrasse algumas formas que o inimigo atacou nas Escrituras. Se você pegar quando Jesus, ele recém-batizado, a palavra de Deus diz que ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo inimigo. Não é isso mesmo? Jesus ele foi para o deserto para ser tentado pelo inimigo, guiado pelo Espírito Santo. Chegando ao deserto, a Bíblia diz que Jesus teve fome e o diabo chegou para tentar a Jesus. Aí eu pergunto para vocês: Jesus ficou 40 dias no deserto. Você acha que o inimigo, no primeiro dia que Jesus chegou lá, ele foi tentar Jesus no primeiro dia? Ele não foi. A estratégia do inimigo para tentar vencer a Jesus Cristo foi atacar Jesus no último dia. Por que ele deixou para o último dia para ele atacar Jesus? Porque no último dia Jesus já estava fraco fisicamente. Ele já tinha fome, ele tinha sede, porque 40 dias sem beber água, 40 dias sem comer nada, seu corpo está fraco. Jesus estava fraco fisicamente, Jesus estava fraco mentalmente, que ele já não conseguia raciocinar, porque 40 dias sem se alimentar é muito dia. E num deserto ainda, e se as pessoas não têm noção do que é um deserto, no deserto é 50 graus de dia e de noite faz 5 graus. Então o corpo de Jesus já estava totalmente debilitado, a sua mente já não conseguia raciocinar direito. Então nesse último dia, o inimigo observou a Jesus durante 40 dias, e no último dia o inimigo chega para Jesus e oferece o quê? Oferece ele comida, porque ele estava com fome. Jesus então usou da palavra do Senhor, dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A estratégia do inimigo foi atacar Jesus pelo estômago, no físico. A segunda estratégia que o inimigo colocou sobre Jesus foi a soberba. Ele diz assim: tu és filho de Deus, levando Jesus para o alto do cenáculo. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem para te apararem, para que você não tropece em pedra alguma. Mas Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentará o Senhor teu Deus. Porque é soberba. Porque Jesus sabia que ele era o Filho de Deus, ele sabia que ele era Deus, e se ele quisesse fazer todas as coisas, ele poderia fazer. Ele tentou Jesus no seu caráter, e depois ele tentou Jesus na sua mente, ele tentou Jesus na sua ganância, achando que Jesus era ganancioso. Quando ele diz para Jesus: olha, está vendo tudo isso aqui? Tudo isso eu te darei se você prostrar diante de mim e me adorar. Mas o inimigo não tem nada, ele é pobre, ele é miserável. Então ele tentou usar a ganância contra Jesus. Mas Jesus é dono de todas as coisas, ele criou todas as coisas. A palavra de João, do Evangelho de João, diz que todas as coisas foram criadas por meio dele, por intermédio dele. Todas as coisas que foram feitas por intermédio dele, e nada do que foi feito se fez sozinho. Ele esperou até o final dos dias, em que Cristo estava vulnerável, física, mental e emocionalmente, para atacar. E assim o inimigo faz dentro da igreja. Ele espera o momento certo em que a igreja estiver abalada, estiver dando brechas para que ele possa vir e disseminar o seu veneno dentro da igreja. Ele espera que uma pessoa imune esteja passando por dificuldades para lançar o seu veneno, dizendo: uai, você não acredita em Deus?
Que Deus é esse que deixa você passar por dificuldade? Que Deus é esse que deixa você passar por essa situação? A primeira estratégia que o inimigo usou foi a paciência. Ele tem paciência na hora de ele agir. Ele tem paciência na hora de executar os seus planos. A segunda parte da estratégia do inimigo é o momento oportuno. No momento certo ele sabe atacar. Já viu a cobra quando ela vai perseguir a sua presa? Ela fica imóvel, ela fica parada. No momento certo ela dá o bote e consegue pegar. Uma águia, quando ela está lá em cima, no momento certo ela desce numa velocidade incrível e consegue pegar um peixe dentro d'água. Então o inimigo, ele é astuto, porque no momento certo ele sabe agir contra a igreja de Deus. Ele sabe agir. E nós, como filhos da luz, devemos saber e reconhecer o momento certo. Vai ter momento que vai ser necessário falar de Jesus, mas vai ter momento certo que o nosso testemunho vai falar muito mais que palavras. A minha ação vai falar muito mais do que se eu abrir a Bíblia e começar a explicar o Evangelho para a pessoa. Nós temos que saber o momento certo de falar de Jesus. Nós temos que saber o momento certo de explicar a palavra de Deus. Nós temos que saber o momento certo em que nosso testemunho vai falar mais alto. Um momento oportuno. Eu gostaria que você... Quem aqui já viu aquele filme Troia? Alguém já viu o filme Troia? Alguém conhece a história do cavalo de Troia? O que é a história do cavalo de Troia? A cidade de Troia era uma cidade fortificada. E a princesa de um outro rei foi levada pelo exército de Troia. E estava cativa dentro daquela cidade. E ninguém conseguia entrar naquela cidade para resgatar. E o que aconteceu? O exército, da princesa, do rei, ele tentava invadir para tentar tirar a princesa de lá dentro, mas ele não conseguia. E ele bolou uma estratégia. Ele começou a entender que os troianos gostavam muito de cavalo. E aí, de posse dessa informação, o que ele fez? Ele fez uma estátua gigante de um cavalo, chegou com essa estátua diante da cidade de Troia e disse para os troianos: olha, vamos acabar com a guerra? A gente não quer briga com vocês, apenas devolvam a nossa princesa. E eu falei: não vou devolver a princesa de ninguém não, ela vai ser nossa. Aí os troianos falaram: não, a gente vai deixar aqui com vocês esse presente, esse cavalo aqui, para que vocês nos devolvam a princesa. A gente vai deixar aqui, daqui a algum dia a gente volta para ver se vocês querem fazer uma troca. A gente te dá esse cavalo de presente e vocês nos devolvem a princesa. E os troianos foram embora, e o exército foi embora, e os troianos ficaram ali olhando aquele presente, e eles não resistiram. O que eles fizeram? Num determinado momento, depois que o exército inimigo já estava longe, pegaram aquele cavalo e trouxeram para dentro de Troia, para dentro da cidade. E quando deu noite, quando ficou de noite, quando todos estavam dormindo, a barriga do cavalo se abre e o exército inimigo estava dentro daquele cavalo. O exército sai, mata toda a cidade, abre as portas de Troia de dentro para fora, e a outra parte do exército entra lá para dentro e destrói a cidade de Troia e resgata a princesa. Estratégia. E é exatamente isso que o inimigo tem feito dentro da igreja. O inimigo tem disseminado dentro da igreja alguns venenos que, infelizmente, nós como cristãos estamos dando vazão a esses venenos, a estas setas que o inimigo tem trazido e tem semeado no seio da igreja. E uma estratégia, ela precisa de ação. O inimigo ele tem agido dentro da igreja, jogando essas setas. Quais setas são essas, então, pastor? Movimentos ideológicos, movimentos de inclusão,
o nada a ver. Ah, não, isso aqui não tem nada a ver. O espírito de engano e os sofismas. O sofisma é uma verdade que no princípio é uma verdade, mas que no final é uma mentira. Começa com ar de verdade, mas que no final se torna uma mentira e engana as pessoas. O inimigo tem usado de muitos sofismas dentro da igreja. Você quer ver um exemplo? Um exemplo de sofisma Jesus é Deus, mas Jesus nasceu de Maria. Logo Maria é mãe de Deus, porque Jesus é Deus. É um sofisma. O princípio é verdadeiro, porque Maria foi mãe de Jesus, mas jamais ela será mãe de Deus, porque Deus já existia antes de Maria existir. Jesus já existia antes de Maria existir. Isso é um sofisma. O princípio é verdadeiro, mas o final é mentira. E isso tem sido usado dentro da igreja, com movimentos ideológicos, movimentos inclusivos, o nada a ver, o espírito de engano. Não faz isso aqui. Eu não preciso disso para me servir a Deus. Deus é bom. Eu faço isso, mas Deus é amor. Mas esquecem de dizer que Deus também é fogo consumidor, que Deus também é justiça. Verdade. Movimentos inclusivos. Igreja para pessoas sim, igreja para negros, igreja para homossexuais, igreja para lésbicas, igreja para surfista, igreja para tatuados, igreja para roqueiro. Movimentos inclusivos. Nós temos que tomar cuidado com isso. E como devemos agir? Assim como os filhos das trevas são observadores estratégicos, agindo nas fraquezas, minando as defesas das suas vítimas, nós também, como cristãos, filhos da luz, temos que aprender a observar as ações do inimigo. Nós temos que aprender a observar como ele age, como ele ataca, as suas fraquezas e os seus pontos fortes. A igreja tem que saber como é que o inimigo age. E de posse dessas informações, nós temos que contra-atacar o inimigo. Como é que a gente contra-ataca o inimigo? O inimigo tem plantado dentro da igreja inveja, tem plantado dentro da igreja situações negativas, tem plantado contendas entre os líderes, tem plantado a preguiça, a falta de vontade, tem implantado várias coisas dentro da igreja, a insatisfação. E nós temos que lutar contra isso, porque isso são armas que Satanás implanta dentro da igreja. Querendo ou não, você está ali vendo a pregação do pastor, hoje não foi daquelas pregações boas. Dá o vestido da irmã, meu Deus do céu. A irmã, com esse comportamento dela, está isso e isso. O irmão, nossa Deus, só quer saber de fazer isso. Isso são contendas, são setas que o inimigo tem jogado dentro da igreja. Nós temos que entender que são estratégias de Satanás. Assim como a Troia foi atacada de dentro para fora, o inimigo tem atacado a igreja de dentro para fora. Nós temos que estar conscientes do ataque, das estratégias do inimigo e contra-atacar. E como é que eu contra-ataco o inimigo? Eu contra-ataco o meu inimigo usando o jejum, a oração, a meditação na palavra do Senhor, a consagração, a santificação, o amor com meus irmãos, a compreensão com meu irmão. Então eu contra-ataco o inimigo com isso, com a leitura da Bíblia, com o estudo da palavra de Deus, me dedicando à oração, me debruçando em cima da Bíblia, lendo a Bíblia, buscando, pedindo a Deus, Senhor, me dá orientação, e assim eu contra-ataco o meu inimigo. Uma igreja forte, uma igreja que ora, que jejua, que santifica, que se consagra, que lê a Bíblia, que medita na palavra de Deus, que busca estudar a palavra de Deus e tudo que é relacionado a Deus, a igreja está unida em fazer. E assim nos tornamos uma igreja forte. E agindo dessa forma, nós conhecemos quando o inimigo tenta contra a nossa igreja. Quando o irmão sentar perto do outro, começar a criticar o outro irmão,
Faz que nem Jesus, apartai de mim, Satanás. Você está para mim como pedra de tropeço, como ele disse para Pedro. Nós temos que falar, nós temos que agir, nós temos que saber a estratégia que devemos usar contra o nosso inimigo. E assim nós venceremos as ciladas de Satanás. E vencendo essas ciladas, quebramos essas barreiras que têm nos impedido e que têm impedido as pessoas de ouvir falar de Jesus e do seu Evangelho. Então, amados, que nós possamos usar as armas que o Senhor nos deu para agirmos contra o inimigo. Que nós possamos orar mais, jejuar mais, consagrar mais, ler mais a Bíblia, estudar mais a palavra, nos santificar cada dia mais, e estarmos atentos quando vier com conversas paralelas, com conversas de contendas. Não só a nossa igreja, mas a igreja de Deus tem que agir. Nós temos que agir, conhecer a estratégia e contra-atacar o nosso inimigo. Que nessa noite você possa tomar posse dessa palavra e que você possa levar para a sua casa esse conselho. Seja paciente, dê bom testemunho e conheça seu inimigo e haja contra ele. Amém? Amém? Amém, igreja? Amém. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Pai, em nome de Jesus te agradecemos, bendizemos ao Senhor e glorificamos o teu santo nome. Que nós possamos